Que bom estarmos juntos para mais uma vez refletirmos o capítulo 88 do livro Mente, Caráter e Personalidade de Ellen White, que tem como título Influências Negativas sobre a Mente. Convido você, se possível, a abrir sua Bíblia em Provérbios 23, 7, para juntos lermos a primeira parte deste verso. E lá fala assim: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. A forma como pensamos pode mudar totalmente nossa disposição diante de como vemos a nós mesmos, os outros e a vida. Podemos escolher preencher nossa vida com bons ou maus pensamentos, com aquilo que é positivo e desperta e impulsiona sentimentos positivos, ou o que é negativo e desperta e impulsiona sentimentos negativos. Tudo que sentimos nos conduzem a um pensamento, e nossos pensamentos nos conduzem ao nosso comportamento. A repetição de um comportamento forma um hábito, e este hábito se transforma em nosso caráter. E nosso caráter mostra quem somos e no que acreditamos. Homens e mulheres devem ser ensinados a examinar cuidadosamente cada hábito e prática e, de uma vez por todas, afastar tudo que nos leva à doença, nos afastar de tudo que lança sobre a mente uma escura sombra. É uma citação de Ellen White. Pensamentos negativos são comuns em nossa condição pecaminosa e todo mundo tem, seja criança, adolescente ou adulto. Mas é preciso estar atento para que isso não se torne um hábito, um traço de caráter. Há um fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros, santos e propósito não nos vêm naturalmente. Temos que lutar por eles. Nossos pensamentos precisam ser educados. Precisamos aprender a dar a melhor interpretação possível à conduta duvidosa dos outros. Dar a interpretação mais favorável a tudo quanto pareça ofensivo da parte da outra pessoa. Quando os pensamentos se tornam negativos, nossas expectativas em relação a nós mesmos, os outros e a própria vida também são negativos. A vida se torna difícil de ser vivida, longe do padrão oferecido aos filhos de Deus, longe do que Deus planejou para suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança. Está dentro das possibilidades de qualquer pessoa escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Isso está lá no livro Educação, página 127. Ninguém, senão vós mesmos, podereis dominar vossos pensamentos. Hoje, a psicologia afirma que pensamentos negativos, como um padrão de ver e interpretar as mais diversas situações da vida, pode ser classificado como uma distorção cognitiva. E o que é distorção cognitiva? É uma perspectiva tendenciosa que assumimos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. São pensamentos e crenças irracionais. São distorções da realidade. Distorções cognitivas podem se apresentar de várias formas, mas todas elas apresentarão tendência ou padrão de pensamento, falsa ou imprecisa percepção da realidade, e potencial para causar danos psicológicos. Então, por que os pensamentos negativos são tão prejudiciais? Porque eles tendem a deturpar nossa percepção da realidade, prejudicam nossa forma de pensar, de decidir, prejudica de forma séria nossas decisões, atitudes e comportamentos. Podem deturpar nossa percepção em relação a nós mesmos, quem somos, nossas virtudes, nossas limitações e defeitos. Frequentemente deturpam nossa percepção do outro, suas interpretações e comportamentos, julgando o outro de maneira a pensar e esperar o pior dele. Pensamentos negativos sobre o futuro podem nos levar a adiar decisões importantes, trazendo prejuízos dos mais diversos tipos, devido ao medo, insegurança, ansiedade, desconfiança e outras emoções mais. Pensamentos negativos sobre a situação vivida no hoje dificulta a capacidade de avaliar o ocorrido e enxergar o que houve de bom e ruim.
fixando o olhar apenas no que foi negativo, deturpando dessa forma a realidade do fato como um todo. Existem vários padrões de pensamentos negativos. Vou citar alguns deles. O pensamento do tudo ou nada, também conhecido como 880. É quando vemos as coisas de apenas duas maneiras, duas categorias ou possibilidades, fazendo pensar que é sucesso ou fracasso. Sendo que, na verdade, é uma distorção, porque, na verdade, existe todo um caminho entre o sucesso e o fracasso. Existem muitos degraus. Existe uma longa caminhada para você sair do fracasso e chegar do sucesso, e do sucesso ao fracasso. Outra forma, né, de deturpação pessimista, né, ou negativa, né, pensamentos negativos, seria a supergeneralização. Quando o evento ou comportamento negativo se torna um padrão universal, tomando como verdade sobre toda a sua vida. Na prática seria assim: hoje eu fui ao médico e a minha visita foi horrorosa. Então eu vou dizer, os médicos são horrorosos. Isso é uma generalização. Na verdade foi só um fato. E esse fato não quer dizer que todos os relacionados a ele na vida têm o mesmo desfecho. Uma outra forma é a catastrofização ou magnificação. É quando eu pego um problema ou algo negativo e coloco ele fora da proporção. Tá? Então, na prática seria assim: nossa, essa vai ser a pior prova da minha vida. Né? Não sei, a minha não vivi a vida toda. Como é que eu sei que essa vai ser a pior da minha vida? Minimizar ou descontar o positivo. É quando você toma algo positivo que aconteceu e minimiza para que não conte como uma coisa boa na experiência ou na sua vida, naquela situação. Não leve em consideração qualquer evidência contra a visão negativa que a pessoa pessimista tem de si mesma, ou da situação, da vida e do outro. Na prática seria mais ou menos assim: eu fui bem no teste, mas foi pura sorte. Ou uma pessoa falou que ama sair comigo, mas ela só está sendo simpática, ela não quis dizer isso. Então eu descarto as coisas positivas para que a minha visão negativa não seja confrontada. E a última que eu vou citar é o filtro mental ou abstração seletiva. O que é? É quando você vê apenas o negativo, ao invés de olhar para o positivo ou para o todo, né? O aspecto todo da experiência. Seria mais ou menos assim: quando você está tendo um feedback do seu gestor e ele fala várias coisas positivas e um item que você precisa melhorar e que não está bom. Você ignora tudo de bom que ele falou e fica preso apenas àquele único item que você precisa melhorar ou que ainda não está bom o suficiente. Então, a pessoa que enche a sua cabeça, o seu pensamento de forma negativa, a vida se torna pesada, se torna triste, muito difícil de ser vivido. Na verdade, gente, 10% representa o fato em si só e 90% é a interpretação que damos ao fato. Quando somos pessimistas, nossa interpretação do fato não traz benefício. Na verdade, ela complica a nossa vida e a do outro. Entenda que você não pode mudar os fatos, mas a interpretação sobre eles depende só de você. Ellen White diz também nesse mesmo livro Mente, Caráter e Personalidade: quantos milhares de ações e feitos de bondade que recebemos nos passam da memória como orvalho desaparecem ante o sol, ao passo que as ofensas imaginárias ou reais deixam uma impressão quase impossível de apagar-se. Tudo quanto nos leva a ver as fraquezas da humanidade está no desígnio do Senhor nos ajudar a olharmos para Ele. Precisamos lembrar que nosso coração é por natureza depravado e somos de nós mesmos incapazes de seguir reta direção. E unicamente pela graça de Deus, aliado aos mais diligentes esforços de nossa parte, que podemos obter a vitória. Eu vou repetir a última parte. Unicamente pela graça,
aliada aos mais diligentes esforços de nossa parte. A graça vem de Deus e o esforço vem de nossa escolha diária. E essa soma de elementos é que nos conduzirão à vitória final. E para concluir, gostaria de citar algumas maneiras que podemos empregar nossos esforços no sentido de cumprirmos nossa parte no plano de Deus, para educarmos os nossos pensamentos. Primeiro, identifique seus pensamentos negativos. Algumas vezes os pensamentos negativos estão tão presentes em nosso dia a dia que nem sequer percebemos a existência deles. Mas eles estão lá, afetando o nosso humor e a nossa saúde. O primeiro passo para educar esses pensamentos é identificá-los e aceitá-los. E lembre-se, aceitar não é gostar, não é aprovar, não é se acomodar. Aceitar é constatar a realidade, validar a existência. Aceitar é o seu ponto de partida. Se você não sabe onde está, fica difícil para sair, para chegar em qualquer outro lugar, para existir uma mudança. Segundo, procure ver o lado bom das coisas. Agradeça, seja grato. Uma demissão, por exemplo, pode ser encarada como uma oportunidade de procurar novos desafios profissionais. Pode ser encarada como uma oportunidade de aprender, crescer e fazer melhor, se for o caso. Esse é o tipo de acontecimento que não pode ser mudado, mas a maneira como você encara, sim. Terceiro, não alimente pensamentos negativos. Pare de reclamar, já é um grande começo. Assim como os pensamentos positivos devem ser cultivados, os negativos devem ser evitados. Sempre que perceber que um pensamento negativo está tomando conta de sua mente, procure se concentrar em algo positivo. Isso também é uma questão de prática. Leia a Bíblia, ore, medite nas coisas celestiais e eternas. Alimente sua mente com aquilo que é puro, justo, amável e de boa fama. E para concluir, enfrente seus problemas e medos, sejam eles quais forem, fugir ou negar, só vão agravar ainda mais a situação. Muitas vezes proporcionam um alívio imediato, mas a longo prazo, os juros é muito alto. Se você é uma dessas pessoas que não tem problemas com pensamentos negativos e essa não é a sua luta, louve e agradeça a Deus por isso. E desenvolva a paciência com aqueles ao seu redor que lutam com esse pensamento negativo e com essa condição e com essa forma de enxergar a vida. Se quisermos nos apegar devidamente a Deus, precisamos continuar olhando as grandes e preciosas coisas. A pureza, a glória, o poder, a bondade, a afeição, o amor que Deus nos concede. E assim, contemplando, nossa mente se fixará nessas coisas de interesse eterno, de tal modo que não teremos nenhum desejo de achar as coisas negativas. E teremos paciência com aqueles que ainda estão no caminho de aprendizado. A minha oração e o meu desejo é que diariamente nossas orações possam ascender a Deus, que está mais que disposto e desejoso de nos auxiliar nas lutas, para que através do seu Santo Espírito nos tornemos vencedores em Cristo Jesus.